O assunto, claro, são as novas regras fiscais. O mercado financeiro está lá, cada um na Faria Lima com a sua lupinha, dando uma olhada nas letrinhas miúdas que foram apresentadas pelo governo, para saber se a gente vai ou não ter condições de cumprir tudo aquilo que foi prometido, né, de superávit a partir de 2025. Como é que está esse processo aí, Ju? Bom dia. Pois é, a gente tem mercado financeiro, empresariado também fazendo contas para ver qual que é o efeito prático na economia desse arcabouço fiscal, né? Bom dia para vocês, bom dia Megali, Sheila, Carlinha, bom dia para você ouvinte, porque no final das contas o que interessa para nós todos aqui do lado de fora aí da discussão técnica ali do arcabouço fiscal é o que isso vai impactar a nossa vida, né? Se isso de fato vai trazer o que a gente espera, que é uma segurança maior de investimentos no Brasil, uma perspectiva por conta disso de juros menores, você tem um ambiente de maior segurança nas contas do país, gerando a queda da inflação, a queda dos juros. Então, no final das contas, o que interessa nessa discussão toda é se o efeito prático, de fato, vai acontecer. E é isso que se discute nesse momento, quando eu converso aqui, tanto com os analistas do mercado financeiro, quanto com o empresariado. O que é muito distinto nessas duas visões é que o empresário, ele consegue olhar um pouco mais o que politicamente é viável. Quando você conversa mais com os investidores ali, tem um olhar ali mais fiscalista, é claro que você tem que olhar ali, acho que entre um olhar e outro, aquilo que é possível, né? E na prática, os empresários olham como algo mais positivo até do que esse olhar hoje do mercado financeiro, porque o empresariado na prática quer o quê? Ele quer que algo possível seja entregue, né? O ideal nunca vai ser alcançado, aquela coisa do bom é inimigo do ótimo. Então, o empresariado está até mais otimista no sentido de imaginar que o que se tenta nesse momento, e aí é considerado positivo, é essa busca pelo bom, né? Pelo que é possível. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguindo estabelecer um meio do caminho entre essa visão mais fiscalista e entre a visão mais gastadora ali, daquela visão heterodoxa raiz ali do PT. Então, você tem agora as contas para saber se, de fato, esse plano fiscal, esse plano das contas públicas, ele vai ajudar a economia. E aí você tem ainda uma dependência de aprovar a tal das receitas extraordinárias que o ministro diz que precisa conseguir para poder equilibrar gastos e receitas. E aí precisa combinar com os russos, precisa aprovar no Congresso esses aumentos de impostos que ele fala aqui para as pessoas não ficarem preocupadas, porque ele não vai aumentar imposto para o cidadão comum. Ele quer, na verdade, pegar brechas de pessoas de altas rendas e de alguns segmentos que não estão pagando os impostos. Então, não é pegar os impostos que já existem e aumentar, né? Tem muita gente preocupada com isso, vai cobrar mais imposto de mim, né, do pequeno empresário. O que o governo garante é que não, vai mirar, por exemplo, as grandes fortunas. E isso certamente não vai passar em branco, essa discussão, por exemplo, daqueles fundos de investimentos de altas rendas, os fundos exclusivos, que têm um pagamento diferenciado, né, que não faz sentido. Assim, os pobres mortais colocam dinheiro em fundos de investimento hoje no banco, você paga imposto de renda, aquele chamado come-cota, a cada 6 meses. Esses fundos de altas rendas, esses fundos exclusivos, não. Eles só pagam imposto de renda quando sacam o dinheiro. Se eles não sacarem, ficar lá no fundo a vida toda rendendo, eles não pagam imposto de renda. Então, isso é uma coisa que se espera que passe. Já foi tentado, mas você tem um ambiente político que está a favor de realmente resolver algumas distorções, algumas injustiças mesmo tributárias. Essa questão de comprar em sites chineses, e o que o ministro da Fazenda diz é que o pessoal que compra coisa barata, e claro, está reclamando porque querem tributar, mas no fundo é uma discussão que precisa acontecer realmente, porque você cria
concorrência desleal tanto com o produto brasileiro quanto com o produto importado que paga imposto, né? Então, de olho aí também nessas compras online de sites chineses, principalmente, que não estão sendo tributados. Então, você tem uma série de questões aí que até parecem fáceis de serem resolvidas ali politicamente, mas, pessoal, acho que a grande dúvida é saber o quanto que o governo vai conseguir arrecadar e se de fato a conta vai fechar. Porque no final das contas, o que importa é isso. A conta vai fechar porque essa conta, esse 0 a 0, essa melhora de fato no equilíbrio das contas públicas que vai gerar o bem-estar para a população, a confiança, o aumento do investimento, o crescimento econômico, a queda da inflação e dos juros. E isso ainda não está claro. Tem chance? Tem, mas é um desafio grande. Isso não é papo de Faria Limer, gente. Não existe estado indutor de crescimento e de bem-estar se não existe uma política fiscal equilibrada. Isso aí é tão básico quanto 2 mais 2. Juliana Rosa volta com outras análises e números amanhã. Beijo, Ju.